Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Você Tem Sede de Quê? Um espaço onde acolhe famílias e profissionais para conversas que nascem na água e se expandem para a vida. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, naturóloga, especialista em medicina tradicional chinesa e acupuntura, Amanda Squarcini. Amanda, seja bem-vinda! Oi, meu amor, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, de participar desse podcast. Muito obrigada, viu? Ó, pra você. Amanda, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Me formei em 2009 na faculdade AMB Morumbi, em São Paulo, e desde então eu já iniciei os atendimentos, né? Num primeiro momento, numa clínica de estética com as massagens, e aí após esse período eu já fui para os atendimentos individualizados. Hoje eu tenho meu próprio espaço onde eu atendo com as terapias naturais. E, além disso, também tem um projeto muito bacana no Instituto de Oncologia em Mogi, onde eu atendo não só os pacientes em quimioterapia, mas também os seus familiares, para dar esse apoio de cuidado, através do Reiki, que depois eu falo um pouquinho para vocês. E também tenho uma experiência em algumas empresas, né, onde eu levei as técnicas da naturologia, as terapias, para promover qualidade de vida e bem-estar para os colaboradores. Amanda, então vamos começar do princípio. O que é a naturologia e quais são os benefícios da gente se conectar com esse tipo de terapia? O próprio conceito da naturologia, né, seria o estudo da natureza. Então, a gente utiliza os recursos da natureza em prol da saúde e do equilíbrio do ser humano. São várias vertentes, a gente usa duas como base principais, que é a medicina tradicional chinesa e também a Ayurveda, que é a medicina indiana, né? E dentro dessas duas vertentes a gente tem várias terapias e ferramentas, aonde através dela a gente, como naturólogo, promove equilíbrio, saúde e qualidade de vida para aqueles que procuram a nossa ajuda. Eu gosto muito de colocar dentro do conceito de naturologia que dos pilares mais importantes dentro da nossa área é a visão integrativa. Tanto é que já faz alguns anos que a Organização Mundial da Saúde mudou a nomenclatura de medicina alternativa, que foi por tantos anos chamada, né, a nossa área, para medicina integrativa, porque na realidade é você fazer essa integração da natureza com o ser humano e, além disso, você integrar todas as partes do ser. Então, é você integrar a parte mental, emocional, física e energética e tratar de todos esses pilares ao mesmo tempo e não de forma separada. Então, a naturologia é isso, a visão integrada com o uso dos recursos da natureza para promover esse equilíbrio e essa integração. Na prática, quais são os benefícios da naturologia, então, para o ser humano? Eu acredito assim que, além dessa integração, a naturologia tem um peso muito grande, né, um papel muito importante, na verdade, na promoção do autoconhecimento. Então, não há como a gente gerar saúde, gerar bem-estar, se a gente não se conhecer antes, né? É preciso saber o que está acontecendo com o nosso corpo, é preciso entender como estão as nossas emoções, como estão os nossos pensamentos, como a gente se sente energeticamente, se a gente se sente mais disposto, menos disposto, avaliar também o nosso estilo de vida, as nossas relações, né, com o parceiro, nossa relação com o trabalho. Todos esses pontos são levados em consideração por nós naturólogos, né? Então, o benefício principal seria essa questão de despertar esse autoconhecimento, de tratar as causas e não somente os sintomas. E outro benefício muito importante também é a questão do autocuidado, que a naturologia preza muito por isso, que é o olhar para si mesmo, né? O cuidar de si e não esperar adoecer para procurar o cuidado. Então, essa questão preventiva é um pilar muito presente dentro da minha área. E hoje você está falando isso, e esse tema está muito em foco, né? A gente trabalhar esse autoconhecimento, esse autocuidado, até de energias, mas quando você iniciou, eu acho que era
ainda poucas pessoas tinham essa abordagem. Então, eu queria que você explicasse, né, qual a diferença dessa abordagem mais integrativa do método tradicional. Acho que o principal pilar aí está exatamente na questão de tratar as causas, né, e não somente os sintomas. Acho que essa seria a principal diferença da medicina tradicional para a integrativa, né? A tradicional normalmente não tem esse olhar, né, o olhar integral mesmo, né? Acaba segregando o humano em partes. Tanto é que a medicina tem especialidades, dentro da naturologia não tem as especialidades justamente porque a gente tem esse olhar global, né? E aí, outra diferença grande também é que a gente não se coloca contra a medicação, a alopatia, mas ao mesmo tempo a gente não utiliza nada alopático, né, como tratamento. Então, a ideia é que você realmente faça antes de uma medicação alopática, você faça o seu reajuste mental, emocional, energético, e caso, né, nesse reajuste através dos recursos da natureza, você não consiga obter o resultado que você precisa, aí sim você recorrer à medicação, à medicina tradicional, mas não o contrário, né? Porque às vezes você acaba mascarando com os remédios, né, as suas causas ou as suas questões internas que você precisaria olhar para elas, e de repente esse problema lá na frente ele vai aparecer de uma outra forma. Muitas vezes a causa de uma dor física é uma dor emocional, né? É uma questão emocional não resolvida, é uma dificuldade que a pessoa tem de lidar com alguma questão interna. Então, o corpo reflete com uma dor ou com, né, uma enxaqueca, uma gastrite, algum problema físico, mas o que está dentro é algo que precisa ser resolvido e olhado de uma outra maneira, né? E aí entra a naturologia. E para fechar, eu acho também que a grande diferença é que não é uma terapia, né, um tratamento que você deva fazer de uma forma isolada. Né? A ideia da naturologia é a continuidade, porque o bem-estar ele é contínuo, né? O bem-estar ele não tem começo, meio e fim. A gente deve praticar e exercer em todas as idades, em todos os contextos da nossa vida. Então, eu acho que essa questão da continuidade também é algo que diferencia a naturologia da medicina tradicional. E aí, na prática, Amanda, o que compõe a naturologia? Quais são as técnicas que você utiliza, né, para esse cuidado do paciente de forma natural? Dentro dos atendimentos individualizados que eu presto, eu trabalho com a terapia floral, que são aquelas gotinhas, né, que com certeza você já tomou, já viu alguém tomando, que restabelece as emoções, equilibra, né, todo o estado mental e emocional. Trabalho com aromaterapia, que é a utilização dos óleos essenciais, para também trazer esse equilíbrio. Trabalho com a fitoterapia, que é a utilização das plantas medicinais. Algumas linhas de massagem, né? Porque através do toque a gente consegue reativar e reorganizar muitas coisas dentro do nosso corpo. Trabalho também com o Reiki, que é uma terapia, uma técnica mais energética, né? Que trabalha com os pontos de energia que temos no nosso corpo e restabelece a nossa energia, mesmo quando a gente está agitado ou também quando a gente está se sentindo indisposto, né? Então, é uma terapia bem legal. E também eu trabalho com as vertentes, né, da medicina tradicional chinesa, que são decorrentes da minha pós-graduação, que é a acupuntura, a moxa, a ventosa e outras vertentes que estão inclusas nessa medicina também. Trabalho também com a cromoterapia, né, nos atendimentos, que é a utilização das diferentes frequências das luzes, né, para promover determinadas ações que a pessoa precisa. Trabalho com os cristais, que é da terapia da cristaloterapia. Também os cristais são posicionados em algumas áreas do corpo, também trazem inúmeros benefícios. E também trabalho com a musicoterapia ou a sonoterapia, né? Através das tigelas de cristais, através das músicas que eu trabalho durante os atendimentos que têm frequências de hertz específicas para promover também diferentes ações.
E todos os atendimentos, né, independente da terapia que é indicada, porque na verdade todas essas terapias elas dependem de uma indicação, né? Então a pessoa apresenta a problemática dela no primeiro momento, né, numa consulta, numa anamnese, e aí a gente traça um plano de tratamento onde eu vou ver quais dessas terapias que eu citei para vocês são mais indicadas para cada caso. E agora eu quero que você compartilhe uma experiência pessoal, na verdade, mas que também acabou se conectando com a experiência profissional, que foi a participação da Isa na consultoria do banho aqui do Aquadictos. E eu queria que você compartilhasse, né, de que forma você, primeiro, qual foi seu maior insight relacionado a isso e o quanto isso se conectou com a sua profissão. O maior insight que eu tive nessa experiência foi essa conexão com o banho. De não ver o banho só como um momento de higiene pessoal, e sim como um momento muito grande de interação, né, minha assim com ela. Um momento também importante, né, porque o banho, na verdade, ele se trata de uma continuidade desse ambiente, né? A criança, né, o bebê ficou por 9 meses dentro do útero, né, na água, e agora ele sai e você consegue trazer essa experiência continuar trazendo essa experiência da água nos banhos, né? Então, isso também foi um grande start assim que me deu depois da consultoria. E acredito que também perceber o quanto voltar a perceber, né? Porque esse olhar está dentro da naturologia, mas com o dia a dia ou sem filho, né? Eu não tinha dado uma avivada nessa conexão, e com a consultoria eu consegui dar, que foi assim, a questão de promover calma, né, de conseguir acalmar a Isis muitas vezes quando ela estava muito agitada, através do banho, através né, do toque dentro da água, alguns movimentos que a Tassiana, né, me ensinou. E a partir de um único dia de vivência ali, um momento super único que a gente teve, eu consegui relembrar, né, de como eu poderia usar a minha profissão nesse momento com a Isis, né? Como que eu poderia usar a naturologia no banho. E aí, né, foi indo, né? Porque daí cada banho era uma nova terapia, alguma nova técnica que eu usava. Alguns banhos utilizando aromaterapia, outros banhos utilizando a cromoterapia, outros banhos só usando, né, de repente as frequências, né, das músicas para acalmar ela. Então era uma leitura que eu tive dela a partir daí, né, desse encontro com a Tassiana, de sentir o que ela estava precisando em cada momento do banho e oferecer aquilo para ela. Então foi muito rica essa experiência. E para quem não conhece a consultoria do banho do bebê, aqui a gente parte do princípio que o bebê nasce em transição do meio aquático ao meio terrestre, portanto, desde o primeiro banho é uma oportunidade da gente dar a natural continuidade da relação do bebê com o meio líquido. E isso para natação futuramente acaba contribuindo muito, porque os primeiros meses de vida, o bebê ele está em pleno desenvolvimento neural, ou seja, essas conexões neurais estão super potencializadas e é a partir da água que a gente vai utilizando técnicas para desenvolvê-lo. E aí foi incrível trazer essa experiência para Amanda, por quê? Porque através disso ela conseguiu até, inclusive, contribuir com esse projeto, utilizando técnicas da naturologia para contribuir com o desenvolvimento da IS. E aí, Amanda, eu queria que você compartilhasse com a gente quais técnicas você utilizou já com a Isis, né? E a partir de que idades pode ser utilizado. Então, eu queria que você desse umas dicas aí para fazer com que um banho seja um ambiente para a gente promover essa tranquilidade do bebê e estabelecer essa conexão com a água. Uma das técnicas que eu utilizei com a Isis é a sonoterapia, que é a utilização dos sons ou até mesmo das músicas, né, para trazer relaxamento para eles, né, para os bebês durante o banho. Então, o ruído branco, de forma natural, foi a primeira delas, que como a orelha fica, né, a orelha, o ouvidinho fica submerso, né, na água, através desse primeiro contato, né, que a Tassiana traz na mentoria, pelo próprio movimento que a gente faz, né, na banheira com o bebê, a gente já consegue promover esse ruído branco, né, o som da água de forma natural para eles. Então, isso foi bem bacana e bem útil, né.
E além desse ruído, promover esse ruído branco, né, de forma natural, eu usei muito as canções, né? Então tinham canções que eu tenho canções que até hoje acalmam muito a Isis, então num tom mais baixo, né, de uma forma mais suave, eu cantava, né, canto para ela durante os banhos. Também acho muito bacana usar as frequências, né, em hertz, que no caso eu indicaria que vocês usassem a 432. E aí vocês podem tanto usar, encontrar, né, essa frequência no Spotify como no YouTube, só digitar lá 432, H maiúsculo e Z. E aí vão aparecer várias opções, e aí vocês podem ir variando a cada banho. Então é bem bacana o resultado. Além da sonoterapia, utilizei e utilizo a aromaterapia, né, através da utilização dos óleos essenciais. E aí, no caso, eu indico 2 óleos essenciais, né, que é a lavanda e a erva doce. A lavanda, eu indico que vocês usem para acalmar o bebê, quando ele estiver muito agitado, quando o sono, de repente, tiver, né, quando o sono for difícil durante as tardes e o bebê estiver precisando daquele sono profundo, utiliza a lavanda. E a erva doce utiliza quando tiver com cólica, ou a barriguinha meio endurecida, quando você perceber que tem gases, aí você utiliza a erva doce. Só que assim, gente, o que é importantíssimo? Usar apenas uma gota do óleo essencial, tanto de lavanda como de erva doce, sempre uma gota. E a partir dos 3 meses, tá? Outra dica também que é super válida é vocês, quando forem pingar essa uma gotinha do óleo essencial, dissolver essa gotinha na água antes de colocar o bebê. Tá? A pele ainda é muito sensível, os órgãos não estão totalmente formados, então é bom ter esse cuidado, tanto da quantidade do óleo, quanto também dessa questão do dissolver, né? A cromoterapia também é uma técnica que eu utilizo muito nos banhos, ela ama. A cromoterapia é a utilização das luzes, né, das frequências das luzes. E aí, no caso, tem 2 que eu uso mais, assim, e indico para vocês, que é a luz azul e a luz verde. Tanto a azul como a verde, que seja tom claro. Então, azul claro, verde claro, e aí vocês podem usar sempre de forma indireta, né? Então, nunca muito próximo do bebê. Então, eu indico usar um abajurzinho no canto do banheiro, ou então, hoje em dia tem aqueles adaptadores de lâmpada, você compra a lâmpada na cor que você quer, pluga no adaptador, põe na tomada, e assim, 1 metro mais ou menos de distância da banheira, e deixa a luzinha ali acesa durante o banho, tá? A luz azul, ela promove o sono. Ela calma, assim, instantaneamente, ela promove o sono, né, pós-banho. A verde, ela também promove essa calma, né, ela traz todo um equilíbrio emocional, traz essa calma, mas eu gosto de usar ela quando a Isa está mais agitada. Então, quando você perceber que o bebê está mais agitado, usa a verde. Quando não estiver tão agitado e você quiser só induzir esse sono profundo pós-banho, aí você usa a azul. Para bebê que é muito, de repente você percebe uma insegurança, né, no seu bebê, ou ele é muito apegado, né, a você mãe ou a você pai, você pode trabalhar isso também com tom de luz rosa, um rosa clarinho também, pode trabalhar essa questão do desenvolvimento da segurança, desse conforto, dessa proteção. E para finalizar, a fitoterapia. A fitoterapia é a utilização das plantas medicinais para promover esse equilíbrio, essa calma. E no caso também recomendo, né, indico que vocês usem 2 plantas, que são as que eu uso até hoje também com a Isis, que é a camomila e a erva doce. E aí, no caso, eu indico que vocês usem as plantas, né, tanto a camomila como a erva doce, em forma de sachê, e não as plantas inteiras, né, como a flor mesmo da camomila ou a folha mesmo da erva doce, por conta da concentração. Né? Então, a concentração da planta está menor no sachê do que na planta inteira. E no caso, também a partir dos 3 meses, tá? Todas essas técnicas eu comecei a usar com a Isis a partir dos 3 e é a recomendação que eu deixo para vocês. No caso, o sachê de camomila, você vai colocar um sachê, né, na banheira,
também na mesma intenção de dissolver, né? Então, na água quentinha, espera a água ficar bem amarelinha antes de você colocar a bebê, né? O bebê. E a camomila você usa também para acalmar, né? Para tranquilizar, promover o soninho. E a erva doce você utilizaria para essas questões de cólica, de prisão de ventre, de barriguinha endurecida. E para finalizar, você pode utilizar também durante o banho a massoterapia, a Shantala, que é uma técnica que a gente utiliza nos bebês, de massagem nos bebês, que é fazendo pequenos movimentos circulares na barriguinha, sempre no sentido horário, em volta do umbigo, né, de uma forma bem leve, para estimular o intestino, né, soltar os gases. E também fazer movimentos pelo corpo, né, dos ombros até os bracinhos, massagear um pouquinho as mãos, dos joelhos até os pés e massagear um pouquinho os pés. Também dá para juntar essa técnica e eles amam. A Isis adora esse momento. E um ponto que é importante destacar quando a gente fala dessas estimulações, né, para quem não conhece a consultoria do bebê, a gente parte de pouca água, né, uma profundidade muito baixa, de forma que o bebê está com as costas e o quadril todo apoiado no fundo da banheira, os pezinhos também estão apoiados ali no final. E na consultoria eu gosto sempre de fazer um acompanhamento, primeiro, para analisar o ambiente que vocês estão, para entender qual é a sua percepção da água, né? Às vezes tem famílias que têm medo, tem outras que vão ter receio de fazer alguma estimulação ao movimento. Então a ideia é que a gente faça um acompanhamento e vá dando estímulos progressivos. Então, no caso, quando a Amanda fala da Chantala, é porque a bebê, né, no caso a Isis, ela tá com as costinhas apoiadas, não tem risco dela virar, ela já está muito mais estável, porque ela já vem trabalhando, né, um processo progressivo ali de estímulos. Então, eu recomendo que essa estimulação seja feita com acompanhamento de um profissional, que tem experiência nisso, para que você seja guiado e para que você também consiga trabalhar com segurança com o seu bebê. Porque, assim, a água, ela vai contribuir com o desenvolvimento da criança de forma integral e a gente vai fazendo isso, né, de forma progressiva. Mas, se feita de forma equivocada e sem a técnica correta, você pode acabar ou causando algum incidente ou também acaba traumatizando o bebê. Então, é importante destacar aqui que sempre com acompanhamento do profissional. E aí, Amanda, o que eu queria trazer agora para o pessoal, a importância desse bem-estar, dessa segurança do cuidador para o cuidado do seu filho ou do seu bebê. A criança, ela reflete exatamente o que a gente está sentindo, né? Às vezes já percebi, né, uma experiência pessoal aqui para compartilhar. Muitas vezes eu cansada, né? E aí, por exemplo, dando banho na Isis, por exemplo, cansada, num dia que eu tava, né, um dia mais exaustivo, e ela de repente chorar, porque eu tenho certeza que ela captou esse cansaço. Então, ao mesmo tempo, eu super alegre ali cuidando dela, sorrindo, só com uma expressão facial leve, um sorriso no rosto, e ela sorri, ela gargalhar, e você vê que ela também está captando aquela sensação de bem-estar. Então, assim, é muito importante que é, a gente cuide, né, desse nosso interior, para que a gente possa proporcionar a eles um bem-estar maior, né? Eu sempre digo que mais importante do que fazer certo é fazer inteiro. Para que eu esteja inteira, me sinta inteira para doar, né, esse inteiro de mim para Isis, basta alguns momentos de respiração, algumas respirações profundas que eu faça, né? E percebendo sempre essa questão de você, vamos supor, você expira aquilo que está te incomodando, aquilo que está te pesando, expira o dia exaustivo de trabalho, expira o cansaço que você está sentindo e inspira a positividade, inspira a leveza, inspira a calma. Então, 2 minutinhos que eu faço isso antes de um banho ou antes de um cuidado que eu tenha que ter com ela, isso já me traz a sensação de estar inteira. E aí eu sinto que eu tô pronta para cuidar, que eu tô inteira para doar.
E é importante destacar que a água ela está conectada com o nosso inconsciente, com as nossas emoções. Então também é uma forma da gente se conectar com o bebê e de criar esse vínculo, né? Quando você falou da sonoterapia, né? Muitas vezes eu direcionava a Amanda de, olha, canta a musiquinha que você cantava quando ela estava na sua barriguinha, né? Porque a partir dos 6 meses, né, de gestação, o bebê já está com o canal auditivo todo desenvolvido, então traz aquela memória do inconsciente dele, de tranquilidade, de ambiente seguro, né? Aquele ambiente que ele estava ali todo apertadinho, mas ele estava aquecido, estava tudo sob controle. E eu quero fazer um convite para vocês, né? Para quem não conhece a consultoria, entre em contato, porque eu acho que vai também te trazer bastante tranquilidade no maternar. E essa é uma técnica nova, porém que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Como mudou a da Amanda, né? Quero deixar registrado também uma experiência bem bacana, né, que a Isis teve em relação à água depois da consultoria com a Tassi, que foi a experiência da água no rostinho, né? Porque no começo dos banhos ela super estranhava, às vezes ficava, né, brava que caía água no olhinho, e, né, água no rostinho, na hora de lavar mesmo o rostinho. E aí depois né, de algumas consultorias, aí essa conexão com esse molhar o rostinho foi mudando. Então hoje em dia eu brinco com ela que ela vai tomar um banho de cachoeira. Então na hora que eu tô enchendo ali, né, a quantidade, ela já tem 6 meses, né? E já fez aí em todo esse desenvolvimento aí, os acompanhamentos com a Tassi, ela foi progredindo e hoje eu falo do banho de cachoeira para ela, que é a hora onde eu vou encher a banheirinha e eu coloco ela embaixo do chuveiro e seguro ela embaixo do chuveiro e a água cai, né? O chuveiro cai na carinha dela e ela fica lambendo a aguinha, fica sorrindo, então ela ama esse momento. E isso eu percebi que foi, assim, foi uma mudança que ela teve mesmo pós as consultorias. Acho muito importante que esse acompanhamento seja feito com um profissional para que você consiga fazer isso de uma forma segura, sem que isso cause nenhum trauma, né, no seu bebê. E Amanda, você tocou num ponto importantíssimo, porque muitas pessoas têm medo ou receio de deixar essa água escorrer no rosto. É lógico que a gente faz de uma forma progressiva, mas essa aceitação da água no rosto é extremamente essencial, porque depois quando a gente migra esse bebê para a piscina, é uma forma desse bebê já estar preparado para uma imersão, né, o mergulho, mas claro, sempre com acompanhamento de um profissional, né, de forma que isso seja progressivo, porque como eu já tinha falado anteriormente, tem os dois lados, né? Uma, você pode promover o desenvolvimento, mas também você pode acabar traumatizando esse bebê. E para finalizar, Amanda, eu queria que você compartilhasse com os pais uma mensagem para eles sobre a maternidade, sobre essa conexão com a natureza no bem-estar de toda a família. A mensagem que eu quero deixar é transformar os banhos, né, o momento do banho, em um ritual mesmo. Onde você conecte, né, o bebê com a água, você se conecte com ele e agregue, né, junte com essas técnicas que eu sugeri, né, que eu aplico, né, no meu dia a dia com a Isis. E tudo isso no sentido de você fortalecer o seu vínculo com seu filho, de você promover, né, o desenvolvimento neurológico através de todo esse processo. E acho que principalmente também você fazer com que ele, desde o início, lide bem com o corpo dele, né? Porque são todas estimulações sensoriais, né? Então ele já vai tendo essa conexão com o corpinho, com o toque, que é muito importante. E é isso. Então fazer esse momento do banho algo que seja agradável para nós e principalmente para os nossos pequenos. Amanda, não tenho como agradecer a sua presença, essa troca aqui, foi maravilhoso. E aí, você tem sede de quê? Mergulhe com a gente.